Bem-vinda de volta ao programa de hoje, em que temos estado a dar-lhe pistas sobre como apanhar um mentiroso com a ajuda dos nossos convidados, a Isabel Stilwell, escritora, Vasco Catarino Soares, neuropsicólogo, e agora junta-se a nós Francisco Moita Flores, criminalista. Olá, bem-vindo à nossa conversa. Eu sei que foi apanhado pelo terrível, boa Páscoa, pelo terrível trânsito da saída antes do fim de semana prolongado. Tem estado aí infernal o dia inteiro. Mas ainda bem que já cá está. E é muito bem-vindo à nossa conversa, até porque nos faltava aqui a parte, de facto, do investigador. Faltava-nos a análise da pessoa que estivesse habituada a falar com homens e com mulheres que potencialmente estavam a mentir, ou que suspeitaria que poderiam estar a mentir sobre as afirmações que estavam a fazer. E estávamos a falar durante o intervalo, eu estava a colocar-lhe exatamente essa questão. Os homens e as mulheres, numa situação de interrogatório, comportam-se mentem de maneira diferente? Bom, mentem de maneira diferente. Sendo certo que nessa relação que se estabelece entre o interrogador, portanto, o polícia, o que está a fazer as perguntas, e a outra pessoa, se estabelece uma relação que é sempre uma relação de gato escondido com o rabo fora. Falam com alguma dificuldade quando a sua autoestima está completamente desfeita. Por exemplo, nos casos de violência doméstica. Sim. Tem uma grande dificuldade. Mas quando falam, falam de uma forma que é uma autêntica explosão. Parece um vulcão a explodir. Eu lembro-me de um caso que tive, de uma senhora que matou o marido. Matou-o sem ele ia entrar em casa, não tinha feito nada. E ela com um pau matou. Matou e não levámo-la, não podia ser outra pessoa. Tinha que ser ela e levámo-la para interrogatório. Ou melhor, chegamos à conclusão que não podia ser outro, tinha que ser ela. E foi uma hora de conversa em que ela baixava a cabeça às perguntas que fazíamos. E assim, de um momento para o outro, percebemos que quando falávamos da violência doméstica, ele batia-lhe, ele bebia, que ela tinha sinais, o corpo começava a transmitir sinais de perturbação. Nervosismo? Varia de pessoa para pessoa, mas no caso dela eu lembro-me que era o agitar das mãos com um papel. Agitava as mãos com um papel. E percebemos que estávamos a entrar num território do interdito. Então eu fiz uma digressão sobre o que era a violência das mulheres e como nós estávamos naquilo. E de repente ela diz, fui eu que matei. E matei-o por isto, ele não me fez mal nenhum. E tinha uma camisola vestida, uma camisola dessas de verão, tipo seda. E de repente estava com outro colega, não havia mulheres, ela abre a camisola, abre o sutiã, era um sutiã que prendia à frente. Tenho esta ideia bem marcada. E mostra-nos o peito com os bicos dos mamilos queimados por cigarros, com os peitos arretalhados por facas ou lâminas, cheio de cicatrizes e de queimaduras de cigarro. E diz, é aqui. Eu já não suportava mais. E, portanto, depois contou a verdade toda. E sei que era a verdade toda, porque foi dita com uma intensidade tal, e contada com uma intensidade tal, que não havia ali subterfúgios naquela confissão. Acho que foi das confissões mais arrepiantes que tive até agora. Não é? Terminar à conclusão. E nós sabemos é um método, não é uma ciência. É um método. E nós sabemos que existem facilitadores, se quisermos, do trabalho da polícia. Por vezes, o polígrafo não é aceito cá, com certeza, porque tem uma margem de erro considerável. Mas existem outras que surgiram nos últimos anos, Vasco, que têm a ver também, por exemplo, utilizam o mesmo princípio da tomografia axial computerizada, ou seja, a análise das zonas do cérebro. Existem, de facto, zonas do cérebro que são estimuladas quando estamos a mentir e outras quando estamos a mentir. Eu tenho sempre alguma reserva, porquê? Porque isto também depende do mentiroso também, não é? Ou seja, eu posso estar a mentir e sei que estou a mentir. Portanto, vou evocar no meu funcionamento alguns sinais ou de ansiedade, de será que a minha mentira vai passar ou não? E aqui estou a evocar esses sinais, não é? Eu posso também estar a mentir e nem saber que estou a mentir. Temos aqui outra possibilidade. Portanto, estou convencido que estou a dizer a verdade. Não é? Mas porquê? Por ser mitómano ou por... Pode ser uma pessoa que acredita nas suas próprias mentiras, porque as fabrica também, vai construindo a sua realidade. E aí não tem uma reação típica da mentira, não é? Não tem uma é? reação típica da mentira porque está convencido... Os burlões, exatamente. Está convencido que está a dizer a verdade, não é? Portanto, não vai ter sinais de mentira se a própria pessoa acha que está a contar a verdade. Não é?
Portanto, eu também posso contar aqui uma história que me foi contada, por exemplo, que é mentira, mas eu estar convencido que ela é verdade. E aí também não vou emitir sinais nos mentiras. Portanto, aí para uma investigação policial, por exemplo, não serve para nada. Não é? Porque se eu estou a contar uma história que estou convencida que é verdade, mas que até é mentira, nesse caso não serve para nada o depoimento daquela pessoa. Criminal, tem outro objetivo. Como a investigação criminal é uma coisa muito pobre, porque vive do positivismo, do determinismo lógico. Não é? O que nós procuramos são nexos de causalidade. Se a verdade, se a mentira, que ele pensa que é verdade, ou que nós pensamos que é verdade, não é compatível com os sinais que nós chamamos de indícios ou vestígios, não é? Que encontramos no local do crime, aquilo não serve. Portanto, está de parte, não vale. Não é? A verdade que nos é contada tem que ser uma verdade que é compatível com aquilo. Imagine, por exemplo, um homicídio, em que mata um homem por esganadura e depois o pendura e faz a simulação de um suicídio. Nós sabemos que os livros cadavéricos, de uma forma, se depositam de uma maneira e de outra forma se depositam de outra. Se ele nos vier contar a história muito convincente, que o encontrou pendurado e que era um suicídio, e pode mostrar a maior das convicções a contar esta história. Nós sabemos, pelos indícios do cadáver, que ele morreu deitado, por exemplo. E, portanto, não vale a pena, nem interessa aquela história. Ou seja, depende muito pouco da palavra da pessoa. Pois, porque o jogo em investigação criminal é por isso que e não passa de um método. Isto é apenas um método na ciência. É ligar, em termos jurídicos, chamam-se os nexos de causalidade, mas a relacionar palavras com factos, com factos materiais, impressões digitais, ADNs, cabelos, unhas, sangue, enfim, com um conjunto de indícios que as ciências, e aí sim as ciências, podem dizer se é verdade ou se é mentira. Não é? E as leis da ciência prevêem essas leis que a ciência estabelece, pode dizer isto é verdade, este sangue é do senhor A ou da senhora B. E, portanto, a verdade que nos é contada tem que ser compatível com aquilo. Por mais que seja forjada, simulada, convencida, para o investigador isso é irrelevante. O que importa é que aquele sangue, ou aquela impressão digital, ou aquele ADN, no sítio onde está, permite dizer que aquele senhor teve uma relação com aquele caso, com aquela senhora. E, portanto, a nossa verdade sai do conhecimento científico para este indeterminismo que é saber se é verdade ou se é mentira. Pois, claro. Portanto, é uma inversão da procura da verdade. Mas talvez a verdade na investigação seja mais ligada aos factos, ao que é que aconteceu. Exatamente. E não tanto ao que é que as pessoas percepcionaram dos factos. Exatamente, às vezes só se procura motivações, porque nós sabemos que foi aquela pessoa. Não é? Eu vou dar um exemplo pequenino de verdades destas. A Isabel tem um copo branco, o Vasco tem um copo cor de laranja, eu tenho um copo branco. Isto aqui. Eu peguei neste copo, a Isabel pegou naquele. As minhas impressões digitais não podem estar naquele copo. Não podem estar. Nem podem estar nas do Vasco. Portanto, só estarão lá se eu lhe lá tocar. Portanto, se eu disser, não, este copo serviu para um homicídio, nem pensar. Eu bebi do copo da Isabel. Foi dali que eu estava a beber. Mas por muito convincente que esteja a ser, por muito... Porque estão aqui já as minhas impressões digitais. Estão marcadas, estão gravadas. E estão demonstradas que são minhas. Não há possibilidade de haver na história da humanidade duas iguais. Duas iguais. O que é certo é que nas relações e, portanto, humanas... é daqui que se depois transporta para as verdades. É ao contrário, não é? Exato, são de facto situações diferentes, porque, enfim, no que o início da conversa foi um pouco mais centrado na questão das relações humanas e de como tudo isto, como a mentira... Aí já não há factos tão Aí já nada é branco e preto, não é? Aí já há muito mais zonas cinzentas, porque não estamos a fazer uma investigação policial. É por isso que eu digo que isto é pobre. É por isso, de facto, tem os seus limites, não é? Mas ao fim e ao cabo existem ou não existem maneiras de diagnosticar, se quisermos, a mentira em alguém. Há sinais descritos como sinais típicos de quem mente, não é? Que não dependem das tais diferenças culturais, aquelas individuais? Em certa parte até serão universais, mas depois também temos que admitir a hipótese de culturalmente haver também diferenças. Que há, não é?
Quais e é que depois, poderiam ser as mais, digamos, antes de ir lá, sim, assim, sim. E depois também temos que relativizar esses sinais porque eles podem acontecer numa pessoa que até nem está a mentir. Não é? Portanto, temos que ter um certo cuidado, não ser taxativos e dizer porque a pessoa jogou, quando está a falar, coçou o nariz, Ou tapou a boca, ou a orelha. que imediatamente tínhamos que admitir que ela está a mentir. Podemos, eventualmente, se esse é o nosso objetivo, suspeitar ou desconfiar, mas temos a obrigação também de comprovar essa mentira, não é? Porque, caso contrário, também andamos a fazer juízos sem objetos, não é? Existem alguns desses sinais, mas eu gosto sempre de os relativizar. Relativizando e entendendo que aquilo que dizemos, de facto, assim, não é taxativo. Sim, existem algumas ciências que estudam esses sinais e que falam de tapar a boca, por exemplo, os tais gestos, o gesto de coçar o nariz, porque também tapa um pouco a boca. A pessoa, quando está a mentir, tem uma tonalidade de voz, se calhar, mais fraca ou não, mas cá está, isto depende da pessoa. Não é? Porque se eu for convicto a mentir... Cima, se eu for um bom mentiroso, leio isso tudo e obrigo-me a não fazer. Isso é outra coisa que acontece. Quanto mais os mentirosos, coitadinhos, os que não por aí, os que não sabem mentir, e realmente a esses também não vale muito a pena. Quanto mais se divulga, também mais possibilidades quem realmente quer mentir tem de mentir. Não é? Claro está. Pode simular, treinar isto. Não é? Se precisar mesmo da mentira para viver, pode treinar-se para isso. Sim. Mas o divertido, eu acho que nos mitómanos, e todos nós conhecemos a um ou dois pelo menos, o que mais me fascina é eles dizerem coisas que são comprováveis, que nós vamos conseguir comprovar que são mentira, do estilo, vais ao Marquês de Pombal, já não está lá a estátua do Marquês e sabem que nós vamos lá daqui a meia hora e que o vamos tomar por mentiroso e mesmo assim não resistem a dizer que não está lá a estátua. Esses é que me fascinam. Não é? É mesmo fascinante. Então quase que não se consegue impedir de fazer isso. É verdade, é mais forte do que eles, é uma compulsão em muitos casos até, não é? Eu quero agradecer-vos aos três. Nós tentámos muito dar indícios de como apanhar um mentiroso, mas de facto é muito difícil porque lá está, entramos em muitos campos mais subjetivos e encontrar assim aquela verdade absoluta sobre como detectar um mentiroso é impossível. É melhor tirar dessas ideias. Acho que há uma intuição muito forte. Eu acho sempre que temos a obrigação de tentar comprovar se realmente pode ser mentira, antes de dizer logo que é mentira. Dar sempre o benefício da dúvida, como é costume dizer. Dar algum benefício e tentar comprovar. Muito bem. Se conseguirmos. Não? Obrigada aos três, obrigada também, Francisco, por ter feito o esforço também para estar aqui, apesar do trânsito todo. Obrigada aos três, foi um prazer.